Senhoras e senhores, muito boa noite. É com a grata satisfação que esta casa, mais uma vez, os acolhe para celebrar um período muito especial. As comemorações do que podemos referir à engenharia. A engenharia, que na definição do dicionário Michaelis, é a arte de aplicar os conhecimentos científicos à invenção, aperfeiçoamento ou utilização da técnica industrial em todas as suas determinações. A engenharia, que existe desde a antiguidade, desde as invenções fundamentais, como a roda, a alavanca e a polia, e atualmente se desdobra em diversas áreas, tais como elétrica, civil, mecânica, bioengenharia, agrônoma, de produção, de computação, de alimentos, aeronáutica, química, metalúrgica, de materiais, ambiental, entre muitas outras. A engenharia que encontramos em todos os setores de nossa vida, nos transportes, nas comunicações, no vestuário, nos alimentos, na medicina, na computação, na indústria, e em outros campos que poderíamos citar aqui infinitamente. Tudo pela mente, pela ação, pelo conhecimento, pela determinação do engenheiro. Esse artista que transforma a matéria, conjugando a arte, a ciência e a técnica. E nesta noite, são vários os motivos da nossa satisfação em recebê-los, o que torna esta uma data ainda mais especial. Além de ser a festa de confraternização pelo Dia do Engenheiro e também a solenidade na qual várias homenagens acontecem, como reconhecimento à classe da engenharia, a premiação das divisões técnicas do Instituto de Engenharia, a outorga do título sócio remido em 2012 a alguns associados e a outorga do título Eminente Engenheiro do Ano de 2012. Nesse momento, temos o privilégio de compor a nossa mesa de honra, convidando o engenheiro Aloísio de Barros Fagundes, anfitrião do evento e presidente do Instituto de Engenharia, por favor. A quem eu peço uma saudação inicial. Para que receba Sua Excelência, o engenheiro Edson Oliveira Giriboni, secretário de Estado de Saneamento e Recursos Hídricos, nesta solenidade representando Sua Excelência, o senhor Geraldo Alckmin, governador do Estado de São Paulo. Com muita honra, convidamos o engenheiro Marcelo Odebrecht, eminente engenheiro do ano de 2012. E o engenheiro João Ernesto Figueiredo, presidente do Conselho Consultivo do Instituto de Engenharia. Uma vez apresentada a nossa mesa de honra, peço a gentileza aos demais que coloquem-se em pé, por favor. Para então, acompanhemos a execução do hino nacional brasileiro. Sem teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do
cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza. És bela, és forte, padre do colosso, e o teu pudor espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada Brasil. Fique à vontade, por favor. Neste momento, registramos, agradecemos a presença das autoridades e personalidades que nos honram com sua presença e que se apresentaram a este cerimonial. Agradecemos a presença dos excelentíssimos senhores secretários municipais de São Paulo, Ricardo Pereira Leite, Miguel Bucalém, Ricardo Pereira Leite, secretário municipal de Habitação, Miguel Bucalém, secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, e Gilmar Tadeu, secretário municipal de Articulação da Copa do Mundo. Também agradecemos a presença do vereador do município de São Paulo, Francisco Chagas, do senhor José Francisco Marcondes Neto, presidente da Federação de Câmaras de Comércio e Indústria Venezuela Brasil. Agradecemos a presença do engenheiro Edgar Horn, VDI Brasil, Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha. Agradecemos a presença do engenheiro José Roberto Bernasconi, presidente do SINAENCO, Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva, e ex-presidente do Instituto de Engenharia. Também agradecemos a presença do engenheiro Luiz Alberto de Araújo Costa, presidente da APMEC, Associação de Pequenas e Médias Empresas da Construção Civil do Estado de São Paulo. Também, Dr. Vicente Abate, presidente da Associação Brasileira da Indústria Ferroviária. Agradecemos também de forma muito especial as autoridades das esferas federal, estadual e municipal e personalidades que, impossibilitadas de comparecer, encaminharam seus cumprimentos ao Instituto. Senhoras e senhores, neste momento ouviremos a mensagem do engenheiro Aloísio de Barros Fagundes, presidente do Instituto de Engenharia. Boa noite, senhoras e senhores. Quero fazer a saudação mais importante da noite aqui na figura do Dr. Marcelo Bahia Odebrecht, nosso caro colega engenheiro, escolhido como engenheiro do ano de 2012. Cumprimentar o Dr. Edson de Oliveira Giriboni, nosso colega,
secretário de Estado de Saneamento e Recursos Hídricos, neste ato representando Sua Excelência o senhor governador Geraldo Alckmin, cumprimentar o Dr. João Ernesto Figueiredo, nosso caro companheiro de direção aqui do Instituto de Engenharia, presidente do nosso Conselho Consultivo. É uma plateia tão seleta esta que se eu fizesse a nominata eu teria que citar o nome de absolutamente todos, mas eu quero, de qualquer modo, agradecer a presença dos secretários de Estado, dos secretários municipais, figura do Ricardo Pereira Leite, de presidentes e diretores de sindicatos patronais, particularmente o nosso colega João Viol e o nosso caro José Roberto Bernasconi, presidentes e diretores de associações de classe presentes ou aqui representados. Temos aqui reitores e diretores de escola de engenharia. Temos a grata satisfação de contar pelo menos uma meia dúzia de ex-presidentes do Instituto de Engenharia, que muito nos honram com a sua presença. Contamos também com a presença de diversos eminentes engenheiros do ano, que vieram saudar o nosso jovem engenheiro do ano de 2012. Quero fazer uma menção muito especial aos membros da minha diretoria executiva. Eu tenho diversos dos meus vice-presidentes aqui, todos que foram o meu braço direito nesse mandato que está se aproximando do final. Os membros do Conselho Consultivo, o João Ernesto, muito obrigado pelo apoio que tem dado à diretoria executiva. Membros do Conselho Deliberativo, na figura do seu secretário, Marcos Moliterno. Diretores e coordenadores das divisões técnicas, que são a alma do Instituto de Engenharia. Meus caros associados desta casa, que há tanto tempo vêm batalhando aqui, muitos deles com muita presença, muita assiduidade na frequência à casa. Particularmente quero agradecer aos funcionários do Instituto de Engenharia que mantêm essa casa funcionando todos os dias. Quero agradecer aos familiares dos convidados, em particular minha esposa, a Sônia, que está ali. Hoje eu vou pedir uma licença agora, nesse momento, quebrar um pouquinho o protocolo, vou pedir licença para minha alma se desligar um pouquinho desta solenidade e ir lá para o auditório da FAAP, onde a minha filha mais nova está colando grau e é a oradora da turma nesse momento. Então, a família da gente que se dedica a associações classistas, ela acaba tendo que dividir muito a presença da gente, mas de qualquer jeito meu coração está lá agora e vou voltar rapidamente para a nossa solenidade. Muito obrigado, senhores amigos e apoiadores. Eu tenho a honra de ser engenheiro e o privilégio de presidir o Instituto de Engenharia. O Instituto de Engenharia, desde sempre, ao longo de seus 96 anos de funcionamento ativo, influente e ininterrupto, se dedica primordialmente aos temas da engenharia, enquanto técnica, ciência e arte. Para nós, a engenharia tem de ser praticada em benefício da humanidade e assim ser um instrumento de progresso como base da economia e de cidadania como base da política governamental. Por isso, somos obrigados, na qualidade de profissionais e cidadãos, dentro dos princípios éticos que pautam a missão do Instituto de Engenharia, a alertar a sociedade sobre os problemas e desvios na condução dos interesses nacionais. No início deste século XXI, o Brasil começou a emergir da prolongada crise econômica que se instalou no mundo durante o último quartil do século XX. Até hoje, atônita, a humanidade busca compreender a essência do chamado processo da globalização. Os valores mudaram, continuam mudando de maneira acentuada.
O meio circulante no mundo todo supera exageradamente aquele atribuível aos bens palpáveis, duráveis ou fungíveis. A comunicação online foi contaminada por uma tagarelice fútil nos escritórios e em qualquer lugar e ocasião, sejam encontros sociais, sejam encontros de trabalho. Acabamos de ver a disposição das operadoras de telecomunicação em investir 40 bilhões de reais nos sistemas, tudo para atender 90% de trivialidades, para não dizer inutilidades. Surpreendemos-nos quase diariamente com um jogo de dinheiros escriturais que resultam de compra e venda de empresas, determinando uma gangorra de fortunas inimagináveis. A isto se atribuem valores aleatórios, sem nenhum lastro monetário. Há algo de muito estranho na economia de hoje, em face dos fundamentos conhecidos até bem pouco tempo atrás. Nesse cenário, a engenharia brasileira foi abandonada na década dos anos 80. De repente, o gigante, que estava adormecido em berço esplêndido, despertou na virada do século e descobriu que precisa da atividade da engenharia como base da economia e que, por causa da desídia dos dirigentes do país, hoje conta com um número muito pequeno de engenheiros em atividade. Todos os nossos alertas passados, hoje se vê, não foram choros de Cassandras, como diziam na época, mas a engenharia continua a postos. Conhecemos a essência dos problemas e sabemos os caminhos a percorrer em suas soluções. Existe hoje uma enorme ingerência de leigos em engenharia nos cargos governamentais de assuntos de engenharia. Monumentais equívocos são cometidos todos os dias. O mais preocupante deles é imaginar que a nossa engenharia se extinguiu e o país precisa convocar desempregados estrangeiros. Senhores governantes, absolutamente não há nenhuma necessidade de recorrermos aos estrangeiros como se fossem a única fonte para a nossa salvação. A propalada transferência de tecnologia é uma falácia cabal. Nos tempos passados, atentem bem, nunca ninguém transferiu tecnologia para ninguém. Nos dias de hoje, com o mundo globalizado e o amplo acesso às utilidades disponíveis na internet, cai por terra fragorosamente o equivocado argumento a que agora me refiro. E saibam também que a tecnologia pertence à engenharia, atividade universal. Engenharia é física, é química, é biologia aplicadas, com lastro na matemática. Nossos engenheiros são bastantes em si mesmos para analisar problemas, equacioná-los e resolvê-los. Porém, infelizmente não posso me ater aos fatores essencialmente técnicos. Tenho que falar que o problema brasileiro tem raízes muito mais profundas. Falta educação básica no país. Foram anos e anos de apologia da ignorância. Houve a satanização da instrução. A imensa maioria do nosso povo é constituída de analfabetos funcionais. Não nos iludamos. O analfabetismo e o desprezo pela instrução conduz a deformidades culturais. Impede o conhecimento da ética. Relaxa com os valores morais e faz graçar a corrupção. É um vale-tudo infernal. É um desperdício assustador. Desta esbórnia, fatalmente virá uma ressaca sem precedentes. Está na hora de desarmarmos os espíritos e promovermos um grande esforço das forças vivas da nação para uma discussão honesta dos problemas que afetam o desenvolvimento intelectual, moral e, por via de consequência, material do nosso povo. Inicialmente, parece ser imprescindível estabelecer o fundamento da honestidade nos corações e mentes. É preciso abandonar o maniqueísmo e a xenofobia, sentimentos incompatíveis com a sociedade global,
ora em primórdios de formação, que parece ser inexorável em uma nova era da humanidade. Um pouco de pragmatismo pode nos ajudar. É preciso romper com o conformismo de que as coisas, principalmente as maléficas, são imutáveis. Um pouco de coragem pode ajudar. É preciso adotar o reconhecimento das nossas limitações individuais na estatura ética e nos reais conhecimentos educacionais que tivermos. Um pouco de salutar humildade pode ajudar. Há quase 100 anos, em 1914, Rui Barbosa dizia no Senado: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os problemas nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. É tão presente esta observação centenária que cabe a indagação se o espírito do brasileiro é imoral pela própria natureza ou se esse comporta-se amoralmente por alienação. Porém, a má doutrina vem de cima através de uma legislação coercitiva, feita para cercear o delito e que, por assim ser, constitui o roteiro da fraude e da inimputabilidade. Por exemplo, a lei de licitações e contratos, que afeta diretamente a atividade do engenheiro, induz o leitor daquele diploma legal à ideia de que os negócios públicos são movidos por corrupção. E por isso, a cada passo diz o que se proíbe e não o que se colima. Como consequência, propaga-se a falsa ideia que o ilícito é parte integrante da profissão, infelizmente lastreada no mau comportamento de alguns poucos espertalhões que a desonram, com vergonha de serem honestos. Pior que isto, é o compasso negocial imposto pelos maus agentes públicos, que nas licitações e contratos geram usos e costumes do mal feito e da leniência, como se a eles coubesse o direito de comissões de vendas. Pior ainda foi a necessidade de resolver o problema através de outros agentes no combate aos desvios de conduta, com a plenipotência outorgada ao Ministério Público ou, já em franco progresso, com a supra-autoridade dos tribunais de contas. Os procedimentos de inquirição e moção, antes pontuais sob indubitáveis indícios, hoje partem da ilação de que tudo deve ser fiscalizado, sem exceção, sob o foco de que a decência é a exceção. Está na hora de revermos essa insensatez? Todo esse arcabouço comportamental vai atravancando o progresso do país em clima de terror policialesco, infelizmente com pouquíssima ou quase nenhuma punição. Punidos são os inocentes com a detratação prolongada de seus nomes e premiados são os malfeitores com o proverbial término das investigações em pizza. É nesse sentido que estamos propondo um pacto pelo progresso, fundado nos princípios éticos da honestidade, da humildade e da coragem. Vamos nos unir e reunir. Trata-se de missão árdua e talvez lenta de se atingir, mas não é impossível. Toda a grande caminhada começa com o primeiro passo. Mas prestemos atenção. O setor da engenharia prepondera supinamente a correção, a honestidade e o patriotismo dos homens que nela militam. Há o empreendedorismo de muitos homens valorosos, quase missionário, que vai nos dando alento para prosseguirmos trabalhando com esperança no futuro. Nesse ano de 2012, o Instituto de Engenharia decidiu premiar o empreendedorismo e tenho a grata satisfação de lhes apresentar o eminente engenheiro do ano, Marcelo Baio Odebrecht, indubitavelmente o mais lídimo representante desta categoria. Que a festa de hoje marque nossos corações e nos anime para trabalharmos por um Brasil melhor.
Agradecemos as palavras do presidente do Instituto de Engenharia, engenheiro Aloísio de Barros Fagundes. E temos a honra de convidar a nossa mesa diretora, Sua Excelência, o engenheiro Gilberto Kassab, prefeito do município de São Paulo. Por favor. Registramos também e agradecemos a presença do engenheiro José Geraldo Baião, presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Metrô. Desde 1963, o Instituto de Engenharia atribui o título de eminente engenheiro do ano em reconhecimento aos profissionais de destacada atuação no nosso meio ou que tenham uma carreira marcada por contínuas contribuições para a elevação e para o aprimoramento da engenharia. Listamos a seguir os eminentes engenheiros do ano que receberam essa homenagem nos últimos anos e que estão presentes a esta solenidade. Solicitamos que recebam os aplausos de reconhecimento do nosso público somente ao final da citação de todos os nomes já agraciados com o título. 1977, engenheiro Antônio Hélio Guerra Vieira. 2001, engenheiro Mário Franco. 2004, engenheiro Varran Agopian. 2007, engenheiro Gilberto Kassab. 2008, engenheiro Adriano Murgel Branco. E 2010, engenheiro José Roberto Bernasconi, a quem eu peço aplauso em nome dos demais. Também gostaríamos de registrar e agradecer a presença do Dr. Alfredo Kutaiti, secretário municipal de Relações Internacionais de São Paulo. Vamos conhecer como é feita a indicação do engenheiro do ano. A definição é concedida de acordo com o regulamento próprio, que propõe a escolha de um nome por uma comissão integrada por 5 associados do Instituto de Engenharia. São eles: o presidente do Instituto de Engenharia, o presidente do Conselho Consultivo, um presidente do Instituto de Engenharia de gestão anterior, indicado pelo Conselho Consultivo, 2 membros do Conselho Deliberativo, indicados pelo próprio Conselho. Neste ano, o título de eminente engenheiro do ano foi conferido ao engenheiro Marcelo Bahia Odebrecht, por seu empreendedorismo na área da engenharia. Para saudar nosso homenageado, convidamos mais uma vez ao púlpito o engenheiro Aloísio de Barros Fagundes, presidente do Instituto de Engenharia. Obrigado. Não é usual o presidente do Instituto de Engenharia voltar ao púlpito, mas foi uma honra muito grande, foi uma satisfação que me encheu o coração de ter sido convidado para fazer esta saudação. Meus caros senhores, nossos amigos e organizadores dessa solene festividade, incumbiram-me de fazer a saudação ao eminente engenheiro do ano de 2012. Assim, me outorgaram uma honra suplementar àquela de presidir o Instituto de Engenharia. É uma tarefa fácil elogiar Marcelo Odebrecht. Marcelo Odebrecht nasceu em 1968 em Salvador, Bahia. É, portanto, um jovem brasileiro capaz de bem sentir os anseios do nosso jovem povo. Graduou-se engenheiro em 1992 na Universidade Federal da Bahia e concluiu o seu MBA em Lausanne, na Suíça, em 1996. É, portanto, um profissional muitíssimo bem formado pela academia, certamente capacitado a utilizar os instrumentos básicos da engenharia, a física, a química e a matemática. Marcelo Odebrecht tem como principal virtude a capacidade de liderar. Foi educado para isso sob os princípios da tecnologia empresarial Odebrecht. Aliás, Marcelo, seu avô Norberto e seu pai Emílio algumas vezes nos visitaram
e palestraram no Instituto de Engenharia, falando desta tecnologia que, a meu ver, transcende o próprio título dela. É uma admirável doutrina. Marcelo lidera e forma líderes, portanto, conta com uma base de parceiros efetivos capazes de fazer a empresa sobreviver, crescer e perpetuar-se. Iniciou a carreira na empresa como simples engenheiro, em 1992, 20 anos atrás, portanto, trabalhando na área de produção na construção da hidrelétrica de Corumbá 1, no estado de Goiás. Apenas o diretor do contrato sabia quem ele era. O líder direto dele na obra só soube quase um ano depois. No crachá ele se apresentava como Marcelo Bahia, numa demonstração simbólica de que era igual a todos. Isso reproduz um conceito importante na filosofia das organizações Odebrecht, cujo organograma é horizontal. Todos os componentes estão na mesma linha. A hierarquia não é simbolizada por um organograma que tem o topo e a base, tanto que internamente não é usada a expressão diretor, é usada a designação responsável. Todos são responsáveis. A hierarquia está no cliente. Na sequência da carreira, Marcelo trabalhou em diversos negócios e países, na Inglaterra, no negócio da engenharia industrial, nos Estados Unidos, na área de construção civil. Posteriormente, foi diretor de investimentos da OPP Química e participou do projeto de constituição da Braskem. Em 2001, assumiu a liderança do negócio engenharia na organização Odebrecht como presidente da construtora Norberto Odebrecht. E desde 2009, é o CEO da organização, como presidente da Odebrecht S.A., empresa holding do grupo. Tem um traço marcante de líder educador. Na relação com os liderados, procura exercer uma influência positiva no processo de formação das pessoas e dedica tempo e presença aos jovens que entram na organização, com o qual tem prazer de interagir e conversar. E se mostra sempre disponível para participar de programas internos da organização, cujo foco seja a educação das pessoas. Marcelo leva à risca o princípio de que o que é importante não é quem está certo, mas o que é o certo. Isto é ética pura e essencial. Em outras palavras, significa que Marcelo está sempre aberto para influenciar, mas mais aberto ainda a ser influenciado na busca da solução que melhor atende a todos, sem se apegar a opiniões ou posições pré-concebidas. É absolutamente flexível e sabe ouvir. Dedica uma atenção especial às famílias dos integrantes da Odebrecht. Sabe o quanto os desafios da organização que preside exigem de tempo e dedicação de todos. E a saúde física e mental de suas equipes passa pela relação familiar. Marcelo sabe valorizar isto e procura levar esta mensagem de agradecimento e de solidariedade sempre que pode, principalmente para aqueles que vivem na condição de expatriados. E nessa visão da importância da família, valoriza muito a presença de pais e filhos na Odebrecht e diz que os melhores funcionários e parceiros são os indicados por quem ali trabalha. Finalmente, é um executivo absolutamente atento às questões nacionais, particularmente a da educação. Também se ocupa das questões sociais. Foi sob a liderança dele que todos os contratos de obra da Odebrecht e todas as operações das demais empresas passaram a ter um compromisso social do qual não podem abrir mão. Fazer investimentos que atendam carências das comunidades do entorno. Assim, é uma honra para o Instituto de Engenharia tê-lo no quadro de engenheiros que se destacaram em nossa profissão. Peço uma calorosa salva de palmas para o nosso eminente engenheiro do ano de 2012.
Ainda como manifestação de reconhecimento desta casa e de todos que a integram, o engenheiro Aloysio de Barros Fagundes, presidente do Instituto de Engenharia, neste momento entrega o diploma e o troféu em homenagem ao engenheiro eminente de 2012, Marcelo Bahia Odebrecht. Por favor. Chega mais para cá. Ninguém ouviu. Ok? Parabéns, eminente engenheiro do ano, Marcelo Odebrecht. A quem temos o privilégio de convidar nesse momento para o seu pronunciamento. Por favor. Boa noite. Sua Excelência, o senhor Gilberto Kassab, prefeito da cidade, cujo mandato termina agora em dezembro, mas o legado há que permanecer por muito tempo. Senhor Aloysio de Barros Fagundes, presidente do Instituto de Engenharia, cuja presença é ainda mais relevante considerando a colação de grau da filha, o que me deixa até um pouco envergonhado. Sua Excelência, senhor Edson Oliveira Giboni, representando aqui o nosso governador Geraldo Alckmin, e o engenheiro João Ernesto Figueiredo, presidente do Conselho Consultivo do Instituto de Engenharia. Por fim, para saudar todas as outras autoridades, queria aqui fazer um cumprimento especial ao nosso vereador e amigo Francisco Chagas, por iniciativa de quem hoje sou um engenheiro paulistano, sem deixar de ser baiano, e por meio do qual saúdo então todas as autoridades aqui presentes, e assim também queria minha esposa Isabela, minhas filhas Rafaela, Gabriela, Mariana, minhas irmãs Márcia e Mônica, por meio do qual saúdo todas as senhoras aqui, cada vez mais presentes na engenharia. É gratificante hoje ver, quando eu vejo a turma de jovens entrando na construtora, cada vez mais a gente vê uma quantidade muito grande de mulheres. Então, por meio delas, saúdo todas as outras presentes. Olha, eu não queria deixar de mencionar, quando eu estava escutando o hino nacional, eu acho que nós engenheiros podemos orgulhar disso. Eu acho que das vezes que eu escutei o hino nacional, talvez aquela que mais me marcou foi na República Dominicana, onde a gente foi inaugurar o nosso primeiro projeto na República Dominicana, faz hoje quase 8 anos, e o presidente da República Dominicana, o presidente Leonel, nos deu a honra de tocar o hino nacional. Quer dizer, uma obra onde de brasileiros só tinha os engenheiros que construíram a obra, e ele deu a honra de tocar o hino nacional. E eu fiquei perplexo, quer dizer, obviamente todos nós ficamos orgulhosos como brasileiros de escutar o hino nacional sendo tocado por uma obra feita por engenheiros brasileiros, e ele tocou a versão completa do hino. Então imagine lá, tinha lá cerca de 5.000 dominicanos e escutando o hino que ninguém estava entendendo, mas realmente para nós, integrantes da organização, foi um momento de muito orgulho e marcante. Olha, é com muita honra e agradecido que estou aqui para receber essa homenagem dos colegas engenheiros que fazem parte do Instituto de Engenharia. Estejam certos de que carregarei esse generoso gesto de todos vocês com muito orgulho por toda a vida. E o farei não porque me ache merecedor, mas porque entendo esse prêmio como uma espécie de celebração do conhecimento, da capacidade de realização e do papel do engenheiro na sociedade. Ao comemorarmos a engenharia como domínio de competências e saberes indispensáveis no desenvolvimento humano, estamos também valorizando a qualificação técnica e tecnológica. O crescimento de uma nação, com os desafios e as possibilidades que o Brasil tem, exige cada vez mais gente capaz e com vontade de construir. Mas sei também que, ao me escolher como engenheiro do ano de 2012, os integrantes do Instituto de Engenharia olharam, principalmente e até mais, a organização Odebrecht e sua capacidade de contribuir para o desenvolvimento econômico e social, com espírito de servir e atitude empreendedora. E, nesse sentido, recebo esse título em nome de todos os engenheiros, e não engenheiros, que integram a nossa organização. Assim, aproveito a oportunidade para homenagear as quase 200.000 pessoas que trabalham em nossas empresas
espalhada nesse momento por mais de 500 lugares de 5 continentes, e que aqui estão representadas por mim e por outros integrantes da organização Odebrecht aqui presentes. Há também um lado pessoal que quero destacar. Sou de uma família de engenheiros, uma família que ama a engenharia em toda a sua dimensão humana. O primeiro Odebrecht a chegar ao Brasil, Emil Odebrecht, era engenheiro e agrimensor. Veio da Alemanha e aqui chegou 156 anos atrás. Fixou residência no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. E assim fez porque acreditou no futuro do Brasil. Aqui teve 15 filhos. E era tão apaixonado pelo nosso país que se naturalizou para poder lutar como oficial do Exército Brasileiro na Guerra do Paraguai, servindo ao nosso país. Um de seus netos era Emílio Odebrecht, que introduziu o uso do concreto armado no Nordeste. Pai de meu avô Norberto, também engenheiro como meu pai e como eu. Emílio Odebrecht trabalhara no Rio de Janeiro, no começo do século passado, com o primo Emílio Balgart, um dos precursores do uso dessa tecnologia em nosso país, e fundou sua empresa de engenharia em 1923, em Recife, Pernambuco. Meu avô fundou a Odebrecht em 1944, na Bahia. Meu pai sucedeu e liderou o processo de diversificação e internacionalização de nossos negócios. Você vê que pouco cabe a mim fazer depois. Norberto Odebrecht fundou nossa organização e desenvolveu uma cultura empresarial que nos diferencia, a qual damos nome de Tecnologia Empresarial Odebrecht, que a Aloysio descreveu tão bem. Aliás, eu acho que a pessoa que a Aloysio descreveu aqui foi mais meu avô do que a mim. Essa cultura foi forjada na rígida educação familiar que recebeu, sintetizada por ele nas palavras humildade, disciplina e trabalho. E no convívio com os mestres de obras da empresa do pai, do meu bisavô, com quem aprendeu os diversos ofícios da construção civil. Meu avô nos ensinou que a prática da nossa tecnologia nada mais é do que o exercício de uma arte, a arte de empresariar. Nem parece discurso de engenheiro, né? Mas ele nos ensinou também que empresariar é mais arte do que técnica, mais intuição do que razão, mais sentimento do que ciência. Que a ousadia e a disposição para correr riscos, ao lado e em benefício do cliente, sonhando o sonho do cliente, são inseparáveis do estilo dos empresários de nossa organização. E que a função social do empresário é coordenar a produção de riquezas morais e materiais, ao tempo em que promove, na prática, a compatibilização entre os interesses dos que se situam no eixo cliente-acionista, bem como entre esses e os interesses das comunidades a qual servimos. Ao guiar tudo isso, ele sempre teve como princípio fundamental a valorização das dimensões de ser humano e de líder, que coexistem naqueles que seguem a carreira de engenharia. Orientadas por essas premissas, as equipes da Odebrecht, ao longo dos nossos 68 anos de existência, alargaram os horizontes da pequena construtora baiana e deram uma parcela importante de contribuição para afirmar o reconhecimento mundial de que goza hoje toda a engenharia brasileira. Na África, no Oriente Médio, na Europa, nos Estados Unidos e em todas as Américas, temos deixado nossas marcas, desde que conquistamos nosso primeiro contrato no Peru, no ano de 1979. E para lá fomos, sem medo do desconhecido, construir a hidrelétrica de Charcane, no interior de um vulcão, 3.800 metros acima do nível do mar. Hoje, quem desembarca em Miami o faz por um dos terminais construídos pela Odebrecht, para logo depois andar por estradas, pontes e metrôs por nós construídos, indo a eventos esportivos e musicais na arena do Miami Heat ou no Performance Art Center, também construído por nossas equipes. Quem vai a Lisboa não deixa de admirar a extraordinária obra de arquitetura e engenharia que é a Ponte Vasco da Gama, sobre o Rio Tejo, projeto do qual participamos da concepção à construção. Em Caracas, estamos construindo uma rede de metrôs que é mais extensa que toda existente na cidade de São Paulo. E o sonho secular,
acalentado no Brasil de unirmos por via terrestre o Atlântico ao Pacífico tornou-se realidade quando concluímos os mais de 700 quilômetros que formam a IRSA Sul, rodovia que sai da floresta amazônica para vencer os mais de 5.000 metros de altitude nos cumes nevados das Cordilheiras dos Andes. Mas não fomos sozinhos. A engenharia brasileira sempre esteve representada nos projetos internacionais, dos quais participamos por cerca de 1.500 empresas parceiras, projetistas, fornecedoras, prestadores de serviço, muitos dos quais tenho a grata felicidade de vê-los aqui presentes. E foi por esse caminho que muitas delas chegaram ao mercado do exterior. No Brasil, vocês sabem, também fizemos alguma coisa. Não vou aborrecê-los com a lista de obras, mas me permito 3 citações. Somos a organização brasileira com maior compromisso de projetos para preparar o país para realizar a Copa do Mundo e as Olimpíadas, como consultores e investidores. E lhes asseguro que cumprimos a missão que nos foi dada, e todo o Brasil irá se orgulhar de sua Copa e de sua Olimpíada. Os palmeirenses que nos perdoem, mas nós vamos terminar o Itaquerão. Mas ainda se pode, acho que o orgulho será maior ainda se a nossa seleção e nossos atletas brasileiros brilharem no alto do pódio. Isso, infelizmente, nós engenheiros ainda não podemos garantir. Estamos demonstrando a cada dia o quanto estávamos certos ao apostar na possibilidade de explorarmos de forma sustentável o potencial hidrelétrico da Amazônia. Em nosso caso, com a usina de Santo Antônio, em Porto Velho. Foi uma ousadia que se mostrou acertada, mas isso ocorreu porque nossos projetos de infraestrutura sempre se diferenciaram pela busca de soluções inovadoras para mitigar os naturais impactos ambientais gerados pelos grandes empreendimentos. E não posso deixar de citar o Parque da Cidade. Houve, inclusive, uma grande interação com a prefeitura nesse sentido. Ali na Marginal do Rio Pinheiros, empreendimento que, pelo modelo e dimensão, será um marco no setor imobiliário da cidade de São Paulo. E espero que um dos legados do nosso prefeito. Senhoras e senhores, tudo isso se insere em um momento histórico importante para o Brasil. No campo político, com a consolidação da democracia e fortalecimento das instituições. No campo econômico, com os avanços ocorridos nos últimos 15 anos. E no campo social, tratado com a prioridade devida nos últimos governos. Mas sabemos que ainda há muito por fazer. E aproveito esse momento para lembrar que nós, aqui presentes, como empresários e cidadãos, temos um papel importante para o enfrentamento de 2 de nossos maiores desafios, que são a melhoria da educação, Luísa bem comentou que eu ia falar sobre isso, e principalmente a construção de nossa infraestrutura. Se não evoluirmos o necessário nesses 2 quesitos, nem alcançaremos o patamar de justiça social que uma nação desenvolvida requer, nem atingiremos a competitividade internacional que o mundo globalizado nos impõe. A construção da infraestrutura necessária ao crescimento depende muito de nossa capacidade de articular poder público e iniciativa privada, para que as prioridades sejam definidas de forma correta e os recursos necessários sejam mobilizados. A melhoria da educação pressupõe que as empresas assumam. Não podemos depender só do governo. Dentre seus compromissos, aquele de natureza social e de voluntariado, particularmente no campo da educação profissional. Neste campo, gostaria de citar 2 dentre todas as iniciativas da organização. O programa Acreditar, através do qual já qualificamos mais de 50.000 profissionais, dos quais 35.000 já foram contratados para trabalhar em empresas da organização. As ações da Fundação Odebrecht, lideradas por meu avô, no Baixo Sul da Bahia, através das quais milhares de jovens e adultos já foram beneficiados. Senhoras e senhores, tudo o que fazemos como todo engenheiro é motivado pelo gosto de construir, investir e não comprar pronto. O resultado tangível dessa nossa natureza é o crescimento orgânico que nossa organização vem alcançando, como fruto de significativos investimentos em novos projetos que ampliam a infraestrutura nacional, na implantação de polos agroindustriais para a produção de bioenergia e na construção de embarcações para a produção de óleo e gás, para citar 3 dos setores em que atuamos. Em um período que investir se faz necessário, a organização Odebrecht não apenas investiu 13 bilhões de dólares em 2013,
como planeja investir 17 bilhões de reais em 2013 e 19 bilhões de reais em 2014. Quero concluir dizendo que a Odebrecht não é apenas uma construtora, como todos sabem, nem uma empresa apenas nacional, mas somos globais sem deixar de ter orgulho de nossa origem brasileira. E nos tornamos empresários de vários negócios, sem deixar de ter orgulho de nossas origens de engenheiros. De braços abertos para pessoas de conhecimento das mais diversas profissões e nacionalidades, sempre serei com muito orgulho um engenheiro, um brasileiro. Muito obrigado. Senhoras e senhores, agradecemos muito as palavras do engenheiro Marcelo Bahia Odebrecht, eminente engenheiro do ano de 2012, e convidamos para o seu pronunciamento Sua Excelência, prefeito do município de São Paulo, engenheiro Gilberto Kassab. Meu boa noite a todas e a todos. Quero cumprimentá-los e faço cumprimentando em primeiro lugar a família Instituto de Engenharia, a pessoa do seu presidente, Aloysio Fagundes, do seu presidente do Conselho Consultivo, João Ernesto Figueiredo, dos seus líderes, associados, colaboradores, e o faço na pessoa do engenheiro Adriano Murgel Branco. Cumprimentar aqui o secretário Edson Giriboni, desse ato representando o governador do Estado, os meus colegas de prefeitura, amigos, Orlando, Gilmar, Miguel, Alfredo, Ricardo, que prestigiam esse importante momento da engenharia. Saudar aqui o vereador Francisco Chagas, saudar aqui o homenageado, engenheiro, grande empresário, Marcelo Bahia Odebrecht, saudar aqui a sua família, e o faço saudando a sua esposa Isabela, na sua pessoa, suas filhas, as irmãs do Marcelo, seus amigos. E as minhas palavras, elas são muito breves, porque não preciso aqui realçar, lembrar das qualidades do Marcelo, da sua formação, da história da sua família, da sua organização, tão bem aqui lembradas pelo Aloysio. Eu prefiro aqui levar para o lado pessoal e dar o depoimento não do cidadão, também engenheiro, colega do Marcelo, que tive a honra de receber o mesmo prêmio alguns anos atrás, a mesma homenagem, a dar o depoimento do prefeito. E aqui o prefeito traz o sentimento, a expressão, o reconhecimento de todos os brasileiros de São Paulo, também a você, Marcelo. Posso dizer a todos que uma organização que chega a 200 mil empregos, uma organização que se tornou uma das maiores do mundo, não apenas no campo da engenharia, mas de diversos outros setores, que está presente em todos os cantos do mundo, mas que não esqueceu as suas raízes, e que aqui na cidade de São Paulo continua tendo e cada vez mais um papel fundamental na cidade dos nossos sonhos. Marcelo lembrou aqui uma das obras emblemáticas, importantes, que jamais sairia se não fosse a participação do Odebrecht, que é a construção não do estádio do Corinthians, infelizmente, mas a construção do estádio que será a sede do jogo de abertura da Copa do Mundo, que é a maior festa, o maior evento do mundo. Graças à compreensão das organizações do Odebrecht, que passaram por cima de uma série de desafios e dificuldades, acreditando no poder público, tocou a obra, toca até hoje, e as coisas estão acontecendo e vão se realizar conforme a organização merece. Ainda na cidade de São Paulo, o maior centro de convenções, exposições e eventos do mundo, na região de Pirituba, cujo projeto
tem sido desenvolvido graças à liderança e à presença dessa empresa, que através de uma manifestação de interesse público desenvolve o projeto, formou um consórcio, é líder desse consórcio, e em breve a obra está sendo licitada para que aqueles que se habilitarem possam disputá-la, e com isso São Paulo ter oportunidade de disputar a realização do terceiro maior evento do mundo, depois das Olimpíadas, depois da Copa do Mundo, que é a Expo Universal. Portanto, a minha presença aqui, Marcelo, é para realmente dizer do profundo orgulho que não apenas os brasileiros de São Paulo têm por convivermos com uma organização como o Odebrecht, mas com dirigentes que hoje têm à frente a sua pessoa, no passado recente seu pai, seu avô, mas que trazem muitos benefícios para o nosso país. Não poderia deixar de estar ausente aqui a cidade de São Paulo, aqui falando, aqui se manifestando, para trazer os cumprimentos e a saudação, além de felicitações ao Instituto de Engenharia pela feliz iniciativa de fazer a concessão dessa homenagem. Deixo aqui também, antes de me retirar, por deveres de ofício, inaugurarei agora a pista de patinação aqui no Ibirapuera, mas fruto das festas natalinas, mas deixo aqui também o abraço da cidade de São Paulo a todos os homenageados dessa noite, a direção do Instituto de Engenharia, aqui registrando também a importância que tem o Instituto para a nossa cidade, agradecendo ao longo desses 7 anos de gestão como prefeito, as inúmeras oportunidades em que o Instituto de Engenharia foi um importante parceiro nosso. Não há secretário nosso que não esteve aqui usando o Instituto como fórum para a discussão dos projetos mais importantes da nossa gestão, aqui colhendo subsídios, aqui se reunindo toda a sociedade paulistana, as diversas entidades, para que pudéssemos ter um denominador comum e construir projetos importantes para a nossa cidade. Aqui foi discutido Cidade Limpa, aqui foi discutido grandes e importantes operações urbanas da cidade de São Paulo, aqui foi discutida a criação da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, cujo titular, desde o primeiro momento até hoje, é o Miguel Bucalém. Aqui, em quantas oportunidades o Orlando não veio discutir importantes projetos para a cidade, o Alfredo, o Ricardo, o Gilmar recentemente, assuntos vinculados à Copa do Mundo, e toda a nossa equipe. Portanto, muito obrigado ao Instituto, não pelo que fez ao longo da nossa gestão, mas pelo que tem feito historicamente, com todas as gestões da Prefeitura, sendo um dos mais importantes parceiros do poder público da cidade de São Paulo. Parabéns por seu trabalho, por sua história, aos seus dirigentes. E Marcelo, leve, mas efetivamente leve com muito calor o abraço da cidade de São Paulo à sua homenagem. Você fez por merecer, assim como a sua família, os seus colaboradores, as organizações do Odebrecht. Boa noite a todos. Agradecemos as palavras de Sua Excelência, engenheiro Gilberto Kassab, prefeito do município de São Paulo. Também registramos e agradecemos a presença do senhor Carlos Nabil Gobril, representando Sua Excelência, o vice-governador do Estado de São Paulo, Dr. Guilherme Afife Domingos. Tradicionalmente, nesta data, o Instituto de Engenharia concede uma premiação aos associados que se projetaram com louvor mediante a elaboração de trabalhos técnicos ou dirigindo de forma destacada as divisões técnicas desta entidade. Convidamos ao palco o engenheiro Rui Arruda Camargo, vice-presidente de Atividades Técnicas, para conduzir essa premiação. Por favor. Podemos aplaudi-lo, por favor. Com referência a premiações das divisões técnicas neste ano de 2012, como o melhor trabalho técnico do ano, foi eleito o trabalho Análise aleatória da vibração de pisos de escritórios e residências, da autoria do engenheiro Mário Franco, que nesse momento sobe ao palco e recebe a primeira homenagem das divisões técnicas.
Parabéns. Muito obrigado, engenheiro Mário Franco. Como o melhor trabalho do ano, analisando temas de interesse do setor público, foi eleito o trabalho Os Caminhos da Engenharia, a Engenharia Militar, de autoria do engenheiro Miracir Assis Marcato. Por favor. Parabéns ao engenheiro Miracir Assis Marcato, que eu peço mais uma vez uma saudação. Prosseguimos a cerimônia com a premiação das divisões técnicas. Recebe o prêmio de divisão técnica mais atuante, a divisão de estruturas. Chamamos ao palco o engenheiro Roberto Kochen, diretor do Departamento de Engenharia do Habitat e Infraestrutura, e convidamos ao palco também o secretário engenheiro Habib Jorge Jarruge Neto, para que entregue o diploma. Uma saudação aos dois, por favor. Pedimos que permaneçam os dois engenheiros. E chamamos agora o coordenador da divisão de estruturas, engenheiro Nathan Jacobson Levental, e o vice-coordenador, engenheiro Lúcio Martins Lajinha, por favor. Pedimos a gentileza que o engenheiro Roberto e o engenheiro Habib permaneçam. Olha a foto. Parabéns. Podemos aplaudi-los, por favor. Recebe o prêmio de divisão técnica com o evento de melhor avaliação qualitativa, a divisão técnica de segurança no trabalho. Chamamos ao palco o diretor do Departamento do Habitat e Infraestrutura, engenheiro Kochen, e o secretário, engenheiro Habib Jorge Jarruge Neto, na verdade já estão no palco, e, na continuidade do evento, o prêmio na categoria da divisão com a melhor avaliação qualitativa foi concedido à divisão técnica de segurança do trabalho. Convidamos ao palco o coordenador, engenheiro Jefferson Teixeira da Costa, e o vice-coordenador, engenheiro Teófilo Dárcio Guimarães. Por favor. Parabéns. Parabéns, senhores engenheiros. Muito obrigado, engenheiro Rui Arruda Camargo, por conduzir essa premiação. Todos retornam aos seus lugares nesse momento. Obrigado, senhores. Nesta oportunidade, parabenizamos a todos os agraciados e agradecemos a todos os associados que apresentaram trabalhos e aos que se dedicaram nas atividades técnicas. Neste ano de 2012, por terem completado 35 anos como associado no Instituto de Engenharia, foram agraciados com o título de remidos os engenheiros que serão mencionados a seguir. Solicitamos aos que estiverem presentes em nossa plateia que se levantem para receber os aplausos. Eu peço só a gentileza que sejam saudados ao final desta relação dos agraciados. Engenheiro Bruno Aloás Novak, Donato Antônio Robortella, Edgar Blucher, Evandro Ciâncio,
Fredmarque Gonçalves Leão, Henrique Dias de Farias, Jabor Décio, João José Barrico de Souza, José Carlos Paulino da Silva, Luiz Scholf, Natan Jacobson Levental, Odécio Braga de Loredo Filho, Paulo Eugênio Carvalho Correa, Renato César Monteiro de Barros, Renato Francisco, Ricardo Lange, Roberto Pereira da Fonseca e Walter Coronado Antunes. Aqui está, senhoras e senhores, os engenheiros remidos nessa data deste ano 2012, por terem completado 35 anos. Eu peço um aplauso a todos, por favor. O diploma com o título concedido será enviado posteriormente pelo Instituto de Engenharia aos contemplados. Ouviremos agora as palavras de Sua Excelência, o senhor Edson Oliveira Giriboni, secretário de Estado de Saneamento e Recursos Hídricos. Muito obrigado, quero cumprimentar todos, cumprimentar o engenheiro Aloysio de Barros Fagundes, presidente aqui do Instituto de Engenharia, em nome de quem saúdo todos os engenheiros presentes. Queria cumprimentar o prefeito Gilberto Kassab, que nos deixou alguns minutos atrás, cumprimentar o senhor Carlos Nubil, representando o nosso vice-governador, Dr. Guilherme Afife Domingues. Queria cumprimentar o engenheiro Marcelo Bahia Odebrecht, o grande homenageado desta noite, sua esposa, seus familiares, toda a sua família. Cumprimentar o vereador Francisco Chagas, engenheiro João Ernesto Figueiredo, presidente do Conselho Consultivo do Instituto de Engenharia. Queria cumprimentar todos os homenageados nesta noite, os secretários municipais aqui presentes, presidentes e diretores de entidades de classe, senhoras e senhores. Em primeiro lugar, é uma honra muito grande poder estar representando o governador Geraldo Alckmin nesta noite especial. Ele pediu que eu trouxesse os cumprimentos ao Instituto de Engenharia, a todos os engenheiros, pediu que trouxesse os seus agradecimentos pelo convite a ele formulado. Por uma questão de agenda, ele está sendo também homenageado no Palácio dos Bandeirantes neste momento. Ele não pôde estar presente, pediu que eu representasse e trouxesse os seus cumprimentos. Pediu também, engenheiro Marcelo, que trouxesse os cumprimentos do governador pela justa homenagem que se faz hoje à sua pessoa, à sua empresa, aos seus funcionários, à sua família. É uma das empresas que tem contribuído muito para o desenvolvimento do Brasil. É uma honra para o Brasil. Quando o engenheiro Aloysio fala da engenharia do Brasil, a gente importar engenheiros, importar tecnologia, aqui a Odebrecht, através do engenheiro Marcelo, mostra exatamente o contrário. É o Brasil levando tecnologia, levando conhecimento, levando competência, levando engenharia para o resto do mundo. Realmente é uma noite especial para todos nós, para o Brasil. A engenharia tem um papel importante no futuro do nosso Brasil. O governador Geraldo Alckmin, ele é médico, mas ele sempre faz questão, quando fala de algum dos seus secretários que são engenheiros, é um engenheiro Giriboni da Escola Politécnica, é um engenheiro Jurandir do ITA, e assim por diante, sempre valorizando os engenheiros na sua gestão. O Estado de São Paulo, assim como o Brasil, tem uma grande missão, como foi colocado aqui pelo engenheiro Marcelo, os nossos desafios na melhoria da nossa infraestrutura. Temos grandes desafios, conflitos terríveis. Na minha secretaria, nós temos grandes conflitos para melhorar, por exemplo, as questões das grandes enchentes, que vai depender muito de engenharia, de competitividade, de criatividade, para nós efetivamente buscarmos a universalização do saneamento, com os conflitos, com as invasões, com as questões habitacionais, com todas as dificuldades que nós temos pela frente. Nós vamos precisar de muita competência, de muita engenharia, mobilidade urbana, os grandes desafios que nós temos aqui, né, na região metropolitana de São Paulo. Temos a Copa do Mundo, temos, enfim, grandes conflitos, e o Estado de São Paulo está aberto à iniciativa privada, está aberto à engenharia,
né? Nós temos aqui, presidido pelo nosso vice-governador, né, uma grande possibilidade da iniciativa privada poder ser uma grande parceira para desenvolvermos o Estado de São Paulo e, consequentemente, o Brasil. Esta é uma grande responsabilidade que cabe aos engenheiros do Brasil, cabe às grandes empresas de engenharia que nós temos aqui, como é o caso da Odebrecht. Nós acabamos de aprovar no Conselho Gestor de Parceria Público-Privada um grande projeto ousado, uma grande parceria público-privada que agora vai à iniciativa privada para tentar tornar viável, né, um grande transporte sob trilho aqui em São Paulo, Campinas, Santos, São José dos Campos, Sorocaba, um projeto orçado sem as desapropriações, mais de 18 bilhões de reais, que o governo do Estado de São Paulo, o governador teve a coragem, o Conselho Gestor teve a coragem de aprovar e abrir a iniciativa privada. Eu poderia citar aqui vários exemplos que o Estado de São Paulo está permitindo que a iniciativa privada, principalmente a engenharia aqui do nosso país, possa apresentar projetos viáveis ao governo do Estado de São Paulo, que tem uma boa capacidade de investimento e tem uma boa capacidade de grandes parcerias público-privado com a iniciativa privada. Então, um evento como hoje, aqui no Instituto de Engenharia, onde nós temos a nata da engenharia do Brasil. Temos aqui a nata do nosso empresário na área de engenharia e outras áreas que nós temos grandes desafios para avançar no Brasil através do nosso homenageado. Então, se coloca essa questão como uma questão prioritária para o nosso país. Eu queria também citar uma grande parceria que nós tivemos a honra de inaugurar com o Grupo Odebrecht aqui em São Caetano, né, o maior projeto de reuso de água efluente, de água do esgoto da América Latina, um grande investimento de mais de 360 milhões de reais, que nós tínhamos um grande entrave ali no polo petroquímico de Capuava, a impossibilidade de fazer a expansão, sob o risco até de ter que investir em outro local, talvez fora do Estado de São Paulo, numa grande iniciativa, de uma grande parceria com o Grupo Odebrecht e a Sabesp. Tivemos a honra de inaugurar na quinta-feira passada esse grande projeto, né, que sinaliza, simboliza e comprova realmente a alta capacidade da engenharia do nosso país, a ousadia de grandes empresas como a Odebrecht, para que a gente possa enfrentar, né, o grande drama que a gente tem de gerar emprego, com qualidade de vida, enfrentar, né, os problemas que ainda o Brasil tem por ser um país a ser efetivamente construído para a gente atingir os patamares, os indicadores sociais e econômicos dos países mais desenvolvidos do mundo. Tenho plena convicção que a gente tem todas as condições técnicas, corajosa e empresarial, para que a gente possa, o Estado de São Paulo e o Brasil realmente, dar orgulho a todos nós paulistas, a todos nós brasileiros. E, engenheiro Marcelo, parabéns, né? A sua história de vida realmente mostra que a gente pode acreditar no brasileiro, pode acreditar nos nossos técnicos, pode acreditar nos nossos empresários, construir um Brasil com ética, com dignidade, com trabalho e com competência. E eu tenho certeza que os engenheiros do Brasil têm uma parcela muito importante nesse Brasil que todos nós sonhamos. Parabéns ao Instituto de Engenharia, parabéns ao nosso querido Marcelo, parabéns ao Odebrecht, a toda a sua equipe, sua família, né, e parabéns pelo que toda a sua equipe, sua empresa tem feito pelo Estado de São Paulo, para o Brasil e para o mundo, deixando todos nós brasileiros orgulhosos de termos uma empresa com uma bela história como é o Grupo Odebrecht. Muito obrigado, um abraço a todos. Agradecemos as palavras de Sua Excelência, seu secretário Edson Oliveira Giripone. Senhoras e senhores, solicitamos então aos convidados que permaneçam sentados para a saída do nosso presidente, engenheiro Aloysio de Barros Fagundes, e do nosso eminente engenheiro do ano de 2012, Marcelo Bahia Odebrecht, que receberão os cumprimentos de todos na entrada do salão. Por favor, peço a gentileza então que permaneçam sentados para a saída dos integrantes do palco. Senhoras e senhores, em nome do Instituto de Engenharia, encerramos essa solenidade
agradecendo muito a honrosa presença de todos e o privilégio de sua atenção.